Você já imaginou dedicar a vida inteira a uma filha e no final ser tratado com vergonha? Essa história é do seu Antônio, um homem simples, trabalhador e de coração enorme. Ele criou sua filha Beatriz sozinho, depois que a esposa morreu. Para dar estudos, comida, roupa para Beatriz, seu Antônio fez de tudo. Trabalhou em fazenda, carregou peso, vendeu frutas na feira e muitas vezes ficou sem comer para que a filha pudesse ter um futuro melhor. Mas quando Beatriz cresceu, ela começou a se envergonhar do pai. Ela queria luxo, status e uma vida de aparência. E tudo piorou quando conheceu Henrique, um rapaz rico, arrogante e filho de uma família poderosa da cidade. O desprezo da filha. No começo, seu Antônio ficou feliz ao ver a filha apaixonada. Ele pensou: minha menina vai construir uma família que Deus abençoe. Mas Beatriz começou a mudar. Ela passou a corrigir a forma como o pai falava, criticava suas roupas simples e evitava sair com ele em público. Até que um dia, durante o jantar com a família de Henrique, seu Antônio apareceu com uma camisa antiga, mais limpa, levando um bolo que havia preparado com carinho. Beatriz ficou vermelha de vergonha. Henrique olhou para ele com desprezo e disse: esse é seu pai? Beatriz respondeu constrangida: é, mas ele não costuma participar muito das minhas coisas. Aquela palavra doeu mais do que qualquer humilhação. Seu Antônio sorriu sem graça, colocou o bolo na mesa e foi embora em silêncio. A humilhação antes do casamento. Dias depois, Beatriz foi até a casa simples do pai. Seu Antônio achou que ela tinha ido convidá-lo para participar dos preparativos do casamento, mas ela disse: pai, eu preciso pedir uma coisa. E ele respondeu: o que foi, minha filha? Beatriz respirou fundo e falou: eu acho melhor o senhor não ir ao casamento. Seu Antônio ficou parado sem entender. Ela continuou: a família do Henrique é muito importante. Vai ter gente rica, empresários, políticos, e o senhor sabe. O senhor é simples demais. O pai sentiu os olhos encher de lágrimas. Mesmo assim não gritou, só perguntou: você tem vergonha de mim? Beatriz desviou o olhar. Esse silêncio respondeu tudo. Seu Antônio pegou uma caixinha de madeira e entregou para ela. Dentro havia uma pequena medalha que pertenceu à mãe da Beatriz. E ele disse: sua mãe queria que você usasse isso no dia do seu casamento. Beatriz pegou a caixinha sem emoção e foi embora. A verdade sobre a herança. O que a Beatriz não sabia era que a família de Henrique estava interessada nela por um motivo. Eles acreditavam que ao casar com Beatriz poderia tomar posse de uma antiga fazenda que pertencia à família de sua mãe. Henrique e os pais dele diziam que aquela terra estava abandonada, mas havia um documento escondido, mostrando que a propriedade ainda pertencia legalmente à família de Beatriz. Só que havia um detalhe que ninguém esperava. O verdadeiro responsável pela herança não era Beatriz, era seu Antônio. Anos antes, a esposa dele havia deixado um testamento secreto, dizendo que todos os bens ficariam sob os cuidados do marido, até que ele decidisse quem realmente merecia receber a herança. Seu Antônio nunca contou isso para a filha, porque queria saber se ela o amaria pelo que ele era e não pelo que possuía. O grande momento da revelação, no dia em que Beatriz e Henrique foram assinar os documentos do casamento e a transferência das terras, o advogado dela apareceu na sala. Henrique ficou irritado. Quem chamou esse homem aqui? O advogado respondeu: eu vim a pedidos do verdadeiro dono da herança. Todos ficaram em silêncio. A porta se abriu. Seu Antônio entrou usando sua roupa simples, com um chapéu nas mãos e um olhar firme. Beatriz ficou chocada. Henrique riu e disse: esse velho dono de quê?
O advogado abriu a pasta e revelou: seu Antônio é o responsável legal pela herança deixada por Dona Elisa. Ele tem o direito de decidir o destino da fazenda, das terras e dos bens. Beatriz quase não conseguiu respirar. O homem que a havia chamado de vergonha era o mesmo homem que tinha em suas mãos a fortuna que Henrique queria. A decisão do pai. Beatriz tentou se aproximar. Pai, eu não sabia. Seu Antônio respondeu. O problema, minha filha, é que você não precisava saber que eu tinha dinheiro para me respeitar. Henrique tentou mudar o tom. Começou a chamar seu Antônio de sogro, pediu desculpas e disse que tudo não passava de um mal-entendido. Mas seu Antônio percebeu a falsidade. Ele virou para o advogado e disse: a fazenda não será entregue a eles. Beatriz começou a chorar. Pai, eu sou sua filha. Seu Antônio respondeu: filha é quem honra, respeita e ama. Sangue sem amor vira apenas sobrenome. Então ele anunciou sua decisão. Parte da herança iria para uma instituição que ajudava famílias pobres. Outra parte seria usada para construir uma escola na antiga fazenda e a casa principal ficaria com a dona Marta, uma vizinha que sempre cuidou dele quando ficou doente e que nunca pediu nada em troca. Beatriz ficou desesperada. Henrique, ao perceber que não teria dinheiro nenhum, terminou o noivado ali mesmo. Naquele momento, Beatriz entendeu que não perdeu apenas uma herança, ela perdeu o pai que o mais amava. Dias depois, Beatriz foi até a antiga casa do pai. Ela não foi por dinheiro, foi porque finalmente entendeu o tamanho do erro que cometeu. Encontrou seu Antônio sentado na varanda tomando café. Ela se ajoelhou e disse: pai, eu tenho vergonha, mas agora é de mim mesmo. Seu Antônio olhou para ela em silêncio. O perdão não veio rápido, porque certas feridas demoram para fechar. Mas ele disse: eu posso tentar perdoar você, minha filha, mas a confiança que você quebrou vai precisar ser reconstruída com atitude, não com lágrimas. Beatriz abraçou o pai, chorando. E pela primeira vez em muito tempo, ela não viu um homem pobre. Ela viu um homem que deu tudo por ela. E entendeu que a maior herança que recebeu da vida não era a terra, casa ou dinheiro. Era o amor de seu pai. Moral da história: nunca tenha vergonha de quem lutou por você. Hoje o dinheiro pode abrir portas, mas só o caráter mostra quem merece entrar. Beatriz desprezou o pai porque ele parecia pobre. Henrique fingiu amor porque queria riqueza. Mas o destino revelou a verdade no momento. E no fim, a herança ficou com quem tinha gratidão, não com quem tinha interesse. E você, o que faria no lugar do seu Antônio? Perdoaria a filha depois de tantas humilhações? Ou também deixaria a herança para quem sempre ajudou de verdade? Comente aqui embaixo. Eu perdoaria e eu faria igual ao seu Antônio. Se você gosta de histórias emocionantes sobre família, herança, justiça e destino, se inscreva no canal Herança do Destino, porque aqui cada escolha tem uma consequência. E tchau!